Convidamos agora o Jefferson, da Origitec, e o Luiz Paulo também vai fazer junto, é isso? Isso. Processo de Cold Box, alta produtividade com automação. Se vocês... vocês vão fazendo isso. Beleza. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar novamente nesse palco, né? Primeiro, eu gostaria de começar a agradecer a organização do evento, como sempre, impecável, né? Particularmente, agradecer o seu Minati, que sempre proporciona esse evento para a gente. Sempre fez com muito carinho, com muito amor, né? Como mesmo ele falou, apaixonado pela fundição. Meu nome é Jefferson, tá? Sou diretor da Origitec. Somos fabricantes de máquinas para fundição. Vou tomar a liberdade de apresentar o Luiz Paulo, tá? E já, para não esquecer, agradecer a presença dele aqui, que nas suas férias tirou um dia para vir aqui. Luiz Paulo, ele é um dos nossos clientes, tá? E um dos mais recentes projetos implantados de sucesso da nossa empresa. E ele se dispôs a vir aqui contar para a gente um pouco da experiência dele, como foi trabalhar com a Origitec e principalmente o que mais interessa, os resultados. Então, falando um pouquinho da Origitec, tá? Muitos podem não conhecer a gente por nós sermos uma empresa relativamente nova. Nós somos uma empresa de automação que virou fabricante de máquina, tá? Porém, com muito know-how em fundição. Por quê? Porque nós já estivemos do outro lado da cadeira, tá? Eu sou sócio fundador, assim como meu irmão. A gente foi gerente de fundição, gerente de manutenção e automação de fundição. Então, a gente conhece muito bem as dores das fundições, tá? E tudo que a gente desenvolve na nossa empresa sempre foi pensando nessas dores, né? Somos especialistas em cold box, tá? Nossa formação foi sempre cold box, automação para cold box. Não vai. Opa. Em 2018, eu estive nesse palco por convite do Sominati para dar uma palestra sobre indústria 4.0. Vocês imaginam falar de indústria 4.0 no cenário de fundição no Brasil, né? A gente sabe que a indústria 4.0, na indústria como um todo, ainda é uma realidade muito distante no Brasil. Imagina falar isso relacionando com fundição. Então, foi um grande desafio naquele momento, né, quando foi o auge de se falar em indústria 4.0. Mas esse slide é o mesmo slide de 2018. Tá? Eu fiz questão de posicionar onde que o mercado de fundição estava na curva evolutiva da indústria, né? Estava muito aquém, está muito aquém ainda do que a gente precisa, né? Então, se falava em indústria 4.0, mas quando muitas das nossas fundições, praticamente aí 54%, 60% no Brasil, não estavam mecanizadas apenas. Então, olha a curva evolutiva, né? Falar em automação já era um negócio muito distante. Imagina a indústria 4.0. Então, de lá para cá, pouca coisa mudou. Então, a nossa empresa se especializou em desenvolver solução para mudar esse cenário, principalmente para as pequenas e médias fundições, porque o Cold Box ele sempre foi visto como uma solução de processo com baixo investimento, porém, sempre com muito preconceito referente à produtividade. E a gente tentou e a gente conseguiu desenvolver solução para quebrar esse paradigma. Então, o que inviabilizava o processo de Cold Box? Tá? Por que inviabilizava? Porque a gente resolveu esse problema, a gente sanou essa dor. Tá? Mais adiante, nós vamos apresentar os resultados. O Cold Box ele nasceu no Brasil e no mundo, primeiramente para macharia. E depois, no Brasil, foi se adaptando para moldagem. Nós trabalhamos numa fundição que foi uma das pioneiras no Brasil com o processo Cold Box. Aqui a gente sabe que tem alguns clientes nossos que também são especialistas em Cold Box, e são um dos pioneiros também, a parte de moldagem. Mas, na princípio, se criava equipamentos, se desenvolvia somente pensando na macharia. E esses equipamentos eram adaptados, né, as sopradoras, para moldagem. Mas se tinha baixa produtividade. Então,
O que inviabilizava? Baixa produtividade, moldagem manual, as mesas gasadoras, tá? Sopradoras de baixa produtividade, ou seja, uma sopradora que era desenvolvida para macharia, muitas vezes era adaptada para fazer molde. Excesso de movimentação de moldes, né? Eu vou relacionar muito aqui a minha apresentação com o processo de areia verde. Meus amigos, parceiros aí não vão levar a mal o que eu vou falar, mas eu vou sempre relacionar o Cold Box com a areia verde. Porque, sim, a areia verde ainda é um dos processos que tem bastante mais automação, que está mais evoluído, né? E o Cold Box eu vou sempre estar relacionando. Então, excesso de movimentação de moldes, né? Aquela história, faz na mesa, joga no pallet, do pallet fica guardando, depois vai para a linha de vazamento, enfim. Linhas de vazamento manuais, travamento e molde manual. Aos poucos vocês estão se identificando com o que eu estou falando? Custo de resina, né? Sempre foi um problema, a gente sempre fala nisso quando fala em processo Cold Box, né? Mas por quê? Desperdício de areia preparada. Custo de catalisador, da mesma forma, desperdício, sistemas de gasagem mal dimensionados, refúgio de moldagem, baixa resistência do molde, excesso de movimentação do molde, descarte de areia, baixa recuperação de areia. Então, o que as fundições Origitec, o que a gente desenvolveu para mudar essa realidade, tá? Custo de investimento das nossas fundições, depois vocês podem observar, tem um banner ali que vocês podem ver com mais calma. Tá? Nós temos a linha completa. Então, ou seja, nós temos condições de entregar uma fundição com a chave na mão, rodando, com um baixo custo e de alta produtividade. Então, o custo de investimento inicial é muito inferior ao processo de areia verde. Por quê? Porque são equipamentos menores, porque você movimenta muito menos areia, você tem muito menos potência instalada. Menor área de utilização para instalação dos equipamentos, pelo mesmo motivo, por você ter equipamentos menores, menor potência instalada, você necessita de menor área. Baixo custo dos ferramentais, né? E baixo custo operacional. Vocês imaginam vocês poder utilizar os mesmos ferramentais que vocês usam nas mesas de gasadora? Com uma pequena adaptação de fixação, vocês poder utilizar nas nossas sopradoras, tá? As nossas soluções proporcionam isso. Então, aquele custo de ferramental que muitas vezes o empresário fazia a conta, vou migrar das minhas mesas para uma sopradora, quando ele parava para fazer a conta de quanto ele ia gastar com o ferramental, né, muitas vezes ele voltava. Setup extremamente rápido, né? A gente acabou de ver a apresentação do nosso amigo João, da ACO. Quanto temos que ter velocidade, né, para produzir itens diferentes. Então, os nossos equipamentos, setup extremamente rápido, de 3 a 5 minutos você está fazendo uma nova peça. Sem contar que as nossas sopradoras, elas têm capacidade de até 400 sopro hora, 200 molde, tampa e fundo montado, e inclusive poder fazer 2 modelos diferentes simultaneamente. Processo automatizado. Nós somos uma empresa de automação, como eu falei. A gente nasceu com automação. Não tem como eu fazer máquinas que não sejam automatizadas. Isso é a nossa essência, isso está no nosso sangue. Então, a gente botou automação onde precisa ser colocada automação. Naquilo que precisava, para a gente conseguir obter o máximo de produtividade. Com isso, redução de mão de obra direta. Precisão dimensional, ou seja, todas aquelas vantagens que vocês conhecem do Cold Box, né, com precisão dimensional, qualidade superficial, enfim, tudo que você já conhece, a gente manteve, só que agora com o menor custo de produção. Processo extremamente estável, de fácil controle e baixo índice de refúgio. Pessoal, a gente sabe que para controlar um processo de Cold Box é muito simples, é muito fácil. São pouquíssimas variáveis que a gente precisa controlar. Agora vocês imaginam vocês tendo isso com informação na mão, sabendo exatamente a temperatura que está sendo moldado, que molde está sendo moldado naquele momento. Tudo isso os nossos sistemas oferecem porque ele é integrado. Então as linhas de vazamento são integradas com as máquinas de moldar, com a preparação de areia, com a recuperação de areia. Então deu um problema no lote. Vocês vão ver aquele dia, naquele momento, aquele lote que estava sendo fundido, qual é a temperatura que estava a areia naquele momento? Qual a percentual da resina que estava sendo usada? Como é que estava a recuperação da areia naquele momento? Então, um processo que já era extremamente fácil, ficou ainda mais fácil e factível de visualização das variáveis.
Baixo impacto ambiental, recuperação de até 97% de areia. Como eu falei, a gente oferece hoje um sistema completo de fundição, desde a preparação de areia e até a recuperação de areia. E as nossas fundições, elas são de baixo impacto. Inclusive, nós iniciamos um processo com a Raquel, que está aqui presente, né, para certificação das nossas fundições com o selo verde. Então, vocês imaginam vocês conseguir ter uma fundição selo verde? Imagina a credibilidade que isso vai dar com os clientes de vocês. Agora, como a gente conseguiu fazer tudo isso, né? Como é que a gente consegue sopradora para 400 sopro hora e ser competitivo no mercado? Então, como eu falei, nós temos a nossa linha completa, que passa desde a nossa preparação de areia, as sopradoras, linha de vazamento, toda a parte de desmoldagem, movimentação, recuperação primária e recuperação secundária. Inclusive a macharia, né? Macharia são as máquinas diferentes das máquinas de moldar. Por quê? Porque são produtividades diferentes, são particularidades diferentes. Por isso que as nossas máquinas de moldar são produtivas. E agora, essa semana a gente lançou, o que faltava para o nosso sistema ser 100% automatizado, nossa panela de vazamento automática. Então, com isso, a gente fecha um ciclo de uma fundição completamente automatizada, cold box, com baixo custo. Essa planta que vocês estão vendo, essa planta está vendida, tá? É uma planta modelo. Aqui, a gente tem possibilidade de 1.000 toneladas mês, tá? Essa planta está vendida. Então, aqui eu vou fazer um... Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem o vídeo, tá? Um comparativo, tá? Esse aqui já é dos cases que a gente vai apresentar, do Luiz. Moldagem e preparação de areia, 200 moldes por hora, tá? Então, onde tínhamos, tá, 12 operadores, com 3 operadores, com a nossa sopradora, a gente conseguiu atingir, né? Então, com 2 máquinas dessas, a gente tem capacidade de 400 moldes hora. Isso aqui está implantado, está funcionando e os resultados serão apresentados, tá? Então, é nítido o porquê que realmente a gente fez uma fundição cold box de baixo custo. Voltou aqui. Aqui seria... Agora falando da parte de movimentação de molde, né? Então, o que nossa empresa fez? Quando a gente viu as dores que a gente sentiu na pele, onde que eram os gargalos de uma fundição cold box, primeiramente era a preparação de areia e moldagem, e depois o segundo, que era uma torneira aberta, era um número de mão de obra direta e na movimentação de molde. Aquele processo de tirar o molde da máquina, das mesas, e levar até o vazamento, o fechamento do molde, né? Então, esse processo usava muita mão de obra e, principalmente, era um ponto de geração de refúgio. Por quê? Porque eram seres humanos que estavam movimentando, fechando, aplicando pressões, força maior do que o necessário ou menor do que o necessário, onde o molde abria. Então, a gente atacou realmente os gargalos, tá? E as nossas linhas de vazamento hoje, né, elas têm troca automática dos pesos, né? Toda a parte de movimentação e controle automática dos moldes, tá? Então, aqui, não sei se você está conseguindo enxergar o molde, a linha, meio claro, né? Mas depois a gente pode mandar essa apresentação também. Então, aqui foi outro ponto que a gente atacou, né? O que foi o case, né? O que particular, esses resultados, o que foi instalado nessa planta para obter os resultados que o Luiz vai apresentar, tá? Primeira fase foi uma preparação de areia para 5 toneladas e uma sopradora de molde com capacidade de 200 moldes hora. A segunda fase foi 2 linhas de vazamento automática e 2 calhas vibratórias para ajudar na desmoldagem. E a terceira fase, que está em andamento, está em instalação, é a segunda sopradora, que vai elevar a produção deles para 400 moldes hora. Consegue voltar um slide, por favor? Volto sim. Boa tarde para todo mundo. A linha de cá é a linha manual que a gente tinha anteriormente, a aplicação dessas 2 linhas automáticas. Essas linhas aqui tinham 15 pessoas operando ela totalmente manual.
E as novas duas linhas, elas têm 2 operadores cada lado. Então a gente substituiu 15 operadores por turno por 4, e a gente espera ainda ter um aumento de produtividade com isso, de volume. Pode passar. E a quarta fase, que vai ser executado lá na nosso cliente, seria as 2 panelas de vazamento automático, né? Com isso, a gente vai melhorar muito o aproveitamento do forno. Enfim, a gente fez estudos que só com os respingos que a gente sabe do processo manual, o payback desse equipamento é muito rápido, né? E sem contar os outros controles de variável, né? Porque você tem estabilidade do processo. Inoculação dentro do molde, curva de vazamento, curva de inoculação, temperatura. Então, vocês imaginam que vocês dominam todo o processo, né? E tudo que eu estou falando, todos esses equipamentos, eles têm capacidade para integração no RP da empresa de vocês. Então, ele gera relatórios, tá? Então, não fica na mão do operador o apontamento. Seguinte. Esse vídeo mostra muito bem o antes e o depois desse case, tá? Então, tenho certeza que vocês estão se identificando, se vocês estão conseguindo enxergar. Uma preparação manual, né? Uma moldagem manual. Muitas fundições do Brasil ainda são assim. Muitas fundições. Então, realmente, as nossas soluções veio para mudar essa realidade. Por quê? Porque nossos equipamentos são equipamentos acessíveis, tá? São equipamentos que realmente têm um payback rápido. O empresário, ele para e ele consegue enxergar a viabilidade econômica disso. Luiz? Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar? Tá ruim, né? É uma pena. Tá ruim, né? Não consegue passar, então, para o... Vou passar direto para os resultados, então, uma pena que esse vídeo era bem impactante, porque mostrava a quantidade de pessoas que tinha e a quantidade de pessoas que tem agora. Tá bom, desculpa. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, então. Bom, agora é contigo. Pessoal, eu trabalho na Metalúrgica DS, que é uma empresa lá no sul de Santa Catarina, bem no interior, que é uma empresa familiar e que os proprietários antigamente tinham uma visão de que eles não deveriam automatizar a fundição para manter os empregos que lá tinham. Então, eles não queriam reduzir mão de obra, eles queriam manter porque era a forma que eles achavam que estavam contribuindo com a sociedade. Só que isso daí levou para uma empresa altamente improdutiva. Que é aquela história, né? Se a gente não mantém redução de custo e produtividade constantemente, se a gente não faz isso por amor, a gente vai fazer no momento da dor. Então, essa falta de produtividade, custo alto, levou a gente a uma recuperação judicial em 2017. Então, a gente exaustivamente foi estudar o porquê disso. Por que que a gente vendendo no mesmo preço do concorrente, produto com a mesma qualidade, por que que o nosso custo era mais alto? E o resultado foi que a gente era muito improdutivo. Para cada mão de obra da fundição, o concorrente fazia 14.300 quilos de peça bruta, enquanto a gente fazia 6.750 quilos. Então, para cada 2,2 quilos do concorrente, o nosso entregava 1. E o que tinha lá? Tinha uma operação altamente manual. Mesa de moldagem com 3 operadores manualmente, vazamento, todo mundo fazendo transferência, movimentação manual, a utilização de campânula, é uma espécie de torniquete, né? A gente chama lá de fuso. Então, aquilo não dá um fechamento adequado no molde, porque a hora fica mais apertado, hora menos. Isso faz com que a gente até tivesse que ter um pouquinho mais de sobremetal para garantir depois na usinagem. Então, em 2017, a gente começou com uma equipe interna para automatizar, depois de que a gente tinha tentado a automatização por uma empresa também, que forneceu uma sopradora de moldes, mas que a gente não conseguiu ter a produtividade. Então, naquele momento, os proprietários não quiseram mais tocar comprando fora e quiseram produzir isso internamente. Por quê? Porque o concorrente tinha feito isso internamente, então a visão era, vamos montar uma equipe boa e vamos fazer internamente. A empresa, naquele momento, contratou um engenheiro de fundição da WEG, um engenheiro mecânico da Tupi e outro engenheiro de fundição da Schultz. E formou-se ali uma equipe para automatização. Quando a gente conheceu o Jefferson, lá em 2020 já,
A gente estava na segunda sopradora feita internamente e a gente já tinha desmontado e montado ela 8 vezes. Porque errava no dimensionamento do cilindro, no dimensionamento de um motor, no dimensionamento de um fuso, vários erros, então, várias correções. E a gente teve uma reunião no dia 14 de julho de 2020, que era a nossa equipe interna, está na minha agenda ata, que a gente estava falando da automatização da linha de vazamento e da nossa sopradora. Estava ali atualizando o que estava acontecendo. E nisso, um amigo de uma fundição próxima lá falou assim, ó, eu conheci o pessoal da Origitec, recebe eles aí para conhecer, porque pode ser bom para vocês. Então o diretor da empresa lá falou, ó, recebe o pessoal aí por respeito, olha lá o nosso amigo, vê o que eles querem e depois manda embora. Recebi o Jefferson chegou lá um dia depois, dia 15 de julho, e a gente começou a conversar sobre isso. Cara, dele me falou uma frase, vocês sabem fazer disco de freio, mas vocês não sabem automatizar. Então, cara, deixa essa parte com a gente. Assim foi. Ele passou uns números ali, uma produtividade, aquela que está aqui, 100 por hora, de cada lado daquela mesa, daquela sopradora, seriam 200 moldes. Então, ali a gente fez uma simulação de payback, e essa simulação de payback estava muito boa, porque o refúgio era alto, a operação era toda manual, e estava realmente tão bom que a gente falou assim, ô Luiz Paulo, então refaz. A gente refez, deu tudo igual, agora vamos para o mercado estudar como que isso aqui é possível. A gente ligou no concorrente e falou, a gente quer uma visita aí. Eles abriram lá, falaram, a gente é uma empresa hoje, uma SA de capital aberto, a gente tem uma visão também social de que a gente tem que contribuir para as empresas, mesmo que concorrente, mas tem esse lado social. A gente foi lá e realmente tudo que a gente tinha projetado no payback estava acontecendo. E a gente, claro, a gente projetou assim com uma sobra ali, né, uma gordura. Então, logo a gente partiu para tentar aprovar o projeto. A gente tentou o projeto inteiro, né, que seriam as 2 sopradoras, para fazer 100% da produção e 2 linhas de vazamento automático. Só que difícil aprovar tudo. A gente, então, aprovou uma sopradora de 2 lados, 200 moldes hora, e a meta era a seguinte, se atingir o que está no payback, imediatamente a gente aprova o resto. Então, ela começou a rodar em setembro do ano passado, 35 dias depois estava aprovado o restante do projeto. A gente atingiu com sobra todas as metas que foram colocadas no payback, que foram o quê? Redução de mão de obra. A gente teve uma grande redução de mão de obra. A gente desativou 7 mesas, daquelas manuais com 3 mãos de obra cada uma, em troca da sopradora. Nisso a gente está falando em mais pessoal de absenteísmo, férias, pessoal que tem que manter a mais por conta de rotatividade. O refúgio dos itens que a gente fazia na sopradora teve uma queda de 8 pontos percentuais. E o consumo de resina a gente teve uma redução de 9 pontos percentuais. Como que se dá essa redução? Aquela operação manual da mesa acaba indo muita areia fora, né? Caindo no chão, e acaba falhando muito o molde. Por quê? Tem um problema ali na compactação, né? Não tem um padrão. E como a gente está falando em peça automotiva, a mínima quebra em qualquer canto do molde refugava a peça. Ainda mais indo para uma linha de vazamento manual, desculpa. Então, a gente teve um sucesso absoluto em tudo aquilo que a gente tinha planejado. Agora a gente começou o mês passado a rodar as 2 linhas automáticas de vazamento, está rodando muito bem. E com esse projeto completo, a gente vai ter uma redução de 30% de mão de obra na fundição. A gente vai ter ainda um aumento de produtividade, um aproveitamento nos fornos de 12,5 pontos percentuais, saindo de 49,5 para 62, então a gente está falando em praticamente 20% de aumento desse aproveitamento. E o refúgio geral de peças, que antes estava em 13,42, vai ficar em 4. Mas esse 4 também está com uma gordura. A gente sabe que é muito provável que vai ser menos. Mas isso é o que a gente considerou no nosso payback.
payback o Jefferson não sabe, porque eu Ele sempre não, falei me para fala, ele, ele não me fala o payback. eu eu sempre vou falei aumentar para ele muito que o se ele preço do equipamento. soubesse, ele cobraria mais caro na máquina. Então, primeiro vamos finalizar o projeto, depois entrega o payback. Senhores, desculpa, a gente acabou avançando um pouco no tempo, tá? Porque realmente era muita coisa, a gente contava com 30 minutos. Quando ele fala o concorrente fez interno, era a minha equipe. Tá? Nós somos fruto dessa empresa. Nós nascemos dentro da Fremax, tá? Não tenho problema nenhum em falar isso. Então lá nós testamos, nós desenvolvemos, nós aprendemos e hoje nós temos esses equipamentos de ponta, que inclusive são de 20% a 30% mais produtivos do que tem lá, tá? Por esse know-how que a gente adquiriu lá dentro. Então nós somos uma empresa nova, porém com muita experiência. Então tudo que a gente apresentou aqui já está funcionando e muito bem. Obrigado, agradeço a todos. Obrigado, Jefferson e Luiz. Convido Oswaldo da Pertec para fazer a entrega aqui do nosso brinde. Nossa apoiadora, Pertec. O Fabiano, nosso próximo palestrante, já está por aqui, não estou vendo. Ah, está lá. Aqui a foto. Ok, obrigado. Convido